Como vencer a ansiedade? A ansiedade é um sofrimento. Muitas pessoas no mundo inteiro estão passando por esse grande sofrimento. É um mal que atinge milhões de pessoas, né? Ao redor de todo o mundo. E a ansiedade, ela pode desencadear uma série de problemas na saúde. É por isso que eu e a pastora vamos abordar este assunto. E eu quero que você medite comigo nesse texto da Bíblia, em Mateus capítulo de número 6, versículo 31. Diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, ansioso, né? Dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, para você ter uma qualidade de vida, para que essa ânsia, essa ansiedade, que é um vulcão em erupção nas nossas emoções, serem vencidas, nós vamos preencher o nosso coração com a presença de Deus. Então, eu e a pastora, nós vamos meditar em alguns assuntos sobre os sintomas da ansiedade, o que a Bíblia diz sobre a ansiedade, como controlá-la e como vencer a ansiedade. Pastora Maria Brasil. Glória a Deus. Eu quero agradecer a você pela sua companhia. Eu sei que os assuntos que nós estamos tratando diariamente têm contribuído para a melhoria de muitas pessoas. Eu sei que você é uma delas, né? Então, preste bastante atenção se você está vivenciando isso na sua família, alguém da sua casa, ou você mesmo está vivendo isso. E eu creio que através das nossas conversas por aqui, o Espírito Santo vai tratar o seu coração, porque o que a gente pede para Deus com fé, Ele nos ouve. E os sintomas da ansiedade, quais são eles? Eu quero que a senhora leia aqui primeiro, pastor, Provérbios capítulo 12, né? 12, versículo 25. Diz assim, olha: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Amém? As causas, queridos, da ansiedade, elas são diversas, né? Como eu li em Provérbios 12, 25. Mas as situações estressantes do dia a dia, elas tornam-se evidentes. Tipo assim, você vai no seu primeiro dia de trabalho, né? Problemas financeiros, problemas conjugais, desemprego, carência afetiva, falta de uma companhia, você está morando sozinho, sozinha. Tudo isso aí são motivos que levam a pessoa a ficar ansiosa. E a ansiedade, ela possui vários sintomas. Fique atento. Não só você percebe comportamentos psíquicos, físicos, né? Mas no dia a dia, até na conversa que você tem com as outras pessoas. Olha só. Os primeiros sintomas, a pessoa sente enjoos, vômito, é um comportamento, um sintoma do corpo. O corpo sente tontura, sensação de desmaio, você parece que você vai desmaiar de uma hora para outra. Aí vem a falta de ar, né? Vem a respiração ofegante, vem a dor ou aperto no peito, palpitação no coração que parece que você vai infartar. Vem dor de barriga. Algumas dores de barriga, a pessoa sente até a prisão de ventre, ou então ela sente diarreia, tensão muscular, dores nas costas, irritabilidade, a pessoa só vive irritada, e principalmente dificuldade para dormir. Esses são sintomas físicos que você sente no corpo da ansiedade. E os psicológicos, quais são, pastor? Agitação e balanço nas pernas e nos braços. Observe. A pessoa não para, a pessoa não se concentra, né? Tem um nervosismo assim, fora do normal, porque ficar nervoso todos nós ficamos. Mas a pessoa que é ansiosa, ela fica já além do normal.
Aí vem dificuldade de concentração. A gente vê muito isso nos adolescentes na escola. Ficam ansiosos, preocupados. Tem um medo constante. Tem pessoas que não saem nem de casa. Só vivem com as portas e janelas fechadas. Porque ele, na cabeça dele ou dela, se ele sair de casa, vai acontecer algo errado com ele. Aí ela não viaja, ela não conhece pessoas, ela não faz amigos. E aí ela se fecha no mundo, numa bolha. Que só Deus, para furar essa bolha e libertar essa pessoa. Tem medo de tudo. Tem pessoas que têm medo até de abrir a janela da sua casa e ver o brilho do céu, né? O brilho do sol, a alegria de ver a chuva caindo, os passarinhos cantando. Então, tudo isso são sensações, o quê? Sintomas psicológicos. A pessoa tem todo tempo fica naquela apreensão. Algo vai acontecer de ruim. Ela não tem controle sobre os pensamentos. Ela se preocupa assim, exageradamente em relação à realidade. Tudo é motivo de preocupação. Verdade. E eu te falo com muita propriedade, porque eu tive casos na minha família. A minha mãe, a minha sobrinha. E nós começamos a cuidar deles, das duas. E hoje a minha mãe é uma pessoa saudável. Sabe o que eu disse para ela? Disse, mãe, o segredo da senhora ficar curada é entregar nas mãos de Deus. Ela se preocupava, ela não conseguia nem... Se alguém ligasse a televisão para ver noticiários de jornal, ela ficava apavorada. Ela dizia, ai meu Deus, que tanta notícia ruim, e aquilo ela absorvia, querendo resolver os problemas. E aí eu comecei a trabalhar isso nela. Comecei a trabalhar atividades físicas, levar ela para natação, levar ela para grupo de idosos, levar ela para passear. A nossa região aqui, onde a gente tem as nossas raízes, que é o norte do Brasil, tem muitos rios, muitas cachoeiras. Então, o que eu fazia? Eu colocava ela no carro, vamos passear, vamos olhar, vamos ver a natureza, vamos ver que coisas belas o nosso Deus fez para que nós possamos usufruir. Não é ficar fechado nesse quarto. A minha mãe não tinha coragem de sair do quarto nem para tomar banho. E ela venceu a ansiedade. E sabe qual foi o segredo? Amor, cuidado e levar para a igreja, querido. Nós levávamos elas todo dia para a igreja. Vamos, mamãe, vamos orar. Minha mãe tinha uma basqueta cheia de remédios. Eu coloquei no altar. Eu disse, o Deus que lhe fez no ventre da sua mãe vai lhe curar desta ansiedade, desse pavor. Vai lhe fazer uma pessoa feliz. E hoje, graças a Deus, minha mãezinha está já a caminho dos 80 anos, com muita saúde. Quantas vovós que estão nos assistindo hoje, você tem vovó, você tem vovô, que está vivendo isso. E você diz, pastora, como ajudá-los? Comece trazendo a palavra para eles. Talvez pela dificuldade da visão, já a idade já avançada, ela não consiga ler. Leia para ele um versículo da Bíblia. Cante o louvor. A Bíblia diz que quando o rei Saul estava oprimido, Davi tocava a sua harpa, a música, querido. A música, ela cura. Principalmente quando é uma música que nós elevamos o nosso pensamento a Deus. Essa sim traz cura para a sua alma. Então vamos cuidar dos nossos idosos, cuidar das nossas crianças, conversar bastante, mostrar para eles que nada está perdido quando se confia em Deus. Você que está ansioso, você que está diagnosticado com depressão, faça assim igual como a minha sogra fez. Ela pegou todos os remédios que o médico passou para ela, orientada pela filha, orientada por mim, colocou tudo dentro de uma basqueta de plástico, né? Uma vasilha de plástico. E ela ia para o culto todos os dias. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Hoje a gente está vendo uma campanha para que você não vá para a igreja.
não vai para a igreja, lá vão te pedir dinheiro, lá vão te pedir dízimo, lá vão te pedir oferta. Ei, as pessoas, o ser humano distante de Deus, quer bloquear você, quer comandar você, para você não ser participante da obra de Deus na face da terra, dizimando e ofertando. Mas quem está ligado com Deus sabe que existe dois senhores, né? E nós não podemos servir a dois senhores, porque senão você vai agradar um e entristecer o outro. A partir do momento que você exclui a possibilidade de você ir na igreja, você perde muitas bênçãos de Deus, muitos milagres de Deus. Então eu digo para você, você deve sim se congregar, você deve sim não perder nenhuma reunião, nenhum culto. Se você decidir não dizimar, decidir não ofertar, é uma decisão particular, é sua decisão. A minha sogra, ela tem amor em ofertar, amor em dizimar. E ela foi para os cultos, ela não perdia nenhum culto, ela estava morando conosco. Nós pegamos ela para casa porque ela estava definhando e estava morrendo dia após dia, porque devido à crise de ansiedade, ela não sentia fome, o corpo dela não reagia, ela não sentia sabor na alimentação. E nós começamos a levar para a igreja. E a pastora, eu lembro, que ela disse, pegue toda essa medicação. E não era pouco remédio, era muito remédio. É triste, amados irmãos, a gente ficar sem se congregar e pegar o nosso salário e investir tudo em droga, comprar droga. O que é droga? O que você está falando de droga? Eu estou falando que o remédio controlado, esse remédio que controla a ansiedade, é uma droga. Infelizmente, né, é assim que as farmácias eram nominadas. Antigamente, não era farmácia, era drogaria. Verdade. São drogas permissíveis e que tirava a habilidade que ela tinha, né? Se ela gostava de caminhar, se ela gostava de andar, se ela gostava de se alimentar, se ela gostava de comer uma carne, se ela gostava de comer um feijão. Quando ela começava a tomar esses remédios, praticamente ela perdia a vontade de viver devido ao mal da ansiedade. Mas ela venceu a ansiedade na casa de Deus. Eu quero lhe falar, tinha mais de 10 marcas de remédio, por uma, fora as cartelas. E cada uma cartela daquele remédio, o médico próprio foi tirando a partir do momento que ela começou a ir para a casa do Senhor, a receber as orações. E isso é muito importante. Mas o que a Bíblia ensina sobre a ansiedade? No ensino da Bíblia, Jesus procurou deixar bem claro que não há necessidade de vivermos consumidos pela ansiedade. Olha o que está escrito aqui em Lucas, capítulo de número 12, versículo 22 a 25. Disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais ansiosos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, né, que nem semeiam, nem cegam, nem tem despensa, nem celeiro. Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. Qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua altura? Queridos, aleluia, Deus estava falando que essa ansiedade estava consumindo as pessoas na sua época. Agora imagine, às vezes o nosso neto chega da escola, ele chega elétrico, correndo. A Brasil pergunta para ele,
Meu filho, o que está acontecendo? Te senta, né? Nós estamos vivendo no tempo da velocidade, né? Lá do extremo norte do Amapá para São Paulo, 4 horas de voo, de avião. 4 horas de avião, né? Voando aí. E a nossa filha que está lá no Amapá, eu disse para ela, filha, são somente 4 horas de viagem. Pega o avião, você está aqui com a gente, não é? Glória a Deus. Então, eu digo para você, Deus mostra aqui nessa passagem que Ele, o Pai, Jesus mostra que Deus, o Pai, Ele cuida das aves, Ele cuida das flores, Ele cuida da natureza, Ele cuida de tudo em forma geral e nos abençoa. E como Ele não cuidará das nossas necessidades terrenas? Ele provê aquilo que você coloca na mão de Deus, aquilo que você dá para Deus, vai prosperar a tua vida, vai crescer, porque aquilo que tu planta, aquilo que você plantar, é aquilo que tu vai colher. Às vezes o teu problema, né? Às vezes o seu problema é financeiro. E quanto mais você se preocupa com o dinheiro, mais o dinheiro escapa pelas tuas mãos. Quanto mais você se preocupa, não vou na igreja, porque lá vão me pedir oferta, mais escasso vai ficar nas suas mãos. Você percebeu que quando você era uma dizimista, você era um ofertante, fluía, sempre você tinha como abençoar, mas agora é como se fosse uma lavagem cerebral na cabeça de milhares de pessoas que se apegam nas riquezas desta vida e abandonam o trabalho de Deus da pregação, porque quando você muitas vezes não vai pregar, não vai evangelizar, quando você dá a sua oferta, quando você dizima, você está dizendo aqui, a igreja pode ter programa de rádio, a igreja pode ter programa de televisão, a igreja pode evangelizar, pode ter a manutenção do prédio, pode comprar as poltronas para cá. A casa não é do pastor, a casa é do Senhor para nos receber. Pastora Maria Brasil. E o próprio Deus, querido, Ele diz para que nós lancemos todas as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele cuida de nós. Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida da natureza. É verdade. O Senhor Deus, Ele não é indiferente à nossa vida, às nossas necessidades. Ele está diariamente, a Bíblia diz que antes que a palavra nos venha à boca, Ele já nos conhece. Então, como controlar então essa ansiedade? E o próprio Senhor Jesus, Ele nos ensina. No livro de Mateus, você tem Bíblia Sagrada? Abra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, que Ele diz assim, ó, eu vou ler para você aqui. Pastor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Alcançadas, vão ser dadas a você. Então a prioridade é buscar a Deus, para que a inquietação ela saia do foco da sua vida, da sua mente. Verdade. Às vezes você está frustrado. Estou falando com milhares de pessoas que têm se frustrado porque não passam no concurso público. A gente vê tanta receita. Para você passar, você faz isso, aquilo outro. E eu vou te dizer uma coisa. Quando a pessoa faz todas essas ordens que ele recebe de alguém e não passa, ela se frustra. Aí fica preocupada. Será que eu vou passar a vida toda, não vou passar em concurso público, não vou ter meu próprio negócio? Aí essas informações que vão acumulando no seu cérebro vão transformando você numa pessoa ansiosa. E aí vai trazendo a doença. Mas como eu disse há pouco, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busquem agradar a Deus. Nós temos aqui em Macapá, nós estamos numa grande construção do templo da igreja. Nós temos um templo
onde nós reunimos com os nossos irmãos, onde nós partilhamos a fé. E nós estamos numa missão de, eu creio, até o final do ano, podermos inaugurar o templo. Já está no início ainda, as paredes agora que estão subindo. E eu sempre falo para os irmãos, Deus é o que dá semente para nós semearmos. Aleluia. Eu sou dizimista, porque eu aprendi na palavra de Deus, mesmo antes de existirem as igrejas, os templos físicos, Abraão já era dizimista. E a Bíblia diz que Abraão foi conhecido como pai de uma grande multidão. Então você atentar para o que diz as Escrituras, tudo isso vem trazer cura para você. Não se deixe levar, querido, pela demanda sufocante do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Aleluia. As pessoas buscam refrigério para sua alma em lugares errados. Buscam refrigério com conselhos errados. Eu sempre falo que a fama, ela passa. A beleza juvenil, ela passa. Mas a Bíblia diz que o que não passa é a palavra de Deus. Verdade. Se você tem andado distante de Deus e você tem esquecido de que é Ele que te dá vida, o dom da vida é dado por Deus. Nenhum de nós podemos controlar o dia do nosso nascimento nem o dia da nossa morte. Mas a Bíblia diz o seguinte, que aquele filho que é obediente ao Pai, esse tem a sua vida prolongada na terra. Então Ele nos dá uma escolha, uma atitude. Então eu falo com milhares de pessoas aqui que talvez estejam vivendo essa ansiedade. Entrega esse problema nas mãos de Deus. Confia nele e Ele vai fazer o mais que você não pode fazer. Não te perturba. Pede a Deus quando você for dormir, Deus, vem me curar. Ele pode, Ele tem poder. Você ainda vai viver muito ainda. Mas se você confiar no Deus que te criou, quem é o homem ou a ciência da terra que pode gerar um ser humano dentro do ventre de uma mulher? Não tem como. Ele precisa o quê? Da ação de Deus. A Bíblia diz que sem Ele, nada nós podemos fazer. Então eu quero falar para você que está me assistindo agora. Sem Deus, querido, nós não podemos fazer nada. Tudo aquilo que nós precisarmos, seja na parte física, mental, espiritual, em tudo, nós precisamos da ajuda desse Deus. E eu quero dizer para você, você pode sim ficar curado desta ansiedade. Você pode sim sair dessa montanha de remédios. Eu entrei um dia desse em uma farmácia para comprar uma água mineral. E tinha uma senhora fazendo uma compra, ela tinha acabado de receber. Aí eu comprei uma água mineral e a gente tinha que sair para fazer umas visitas. Eu entrei, comprei uma água mineral e comprei um chocolate. Quando eu olhei, a senhora estava na minha frente. E aí a moça passando os remédios. Quando ela disse, quanto custou? R$459. Uma sacola de 3 quilos, eu acho, mas lotado de remédio. Aí eu perguntei para ela, porque eu sou curiosa. Eu disse, senhora, isso é tudo para a senhora? Aí ela olhou para mim e disse, minha filha, é remédio para isso, para aquilo, para aquilo. Ela foi dizendo, mais de 10 doenças. E aí eu olhei e disse, e o teu fígado, como é que fica? Eu comecei a conversar com a senhora, como é que fica o teu fígado? E você está ingerindo toda hora esse monte de remédio. Ela disse, minha filha, aqui já vai o remédio até para o fígado. E aí eu disse, olha, sabe o que a senhora tem que fazer? Se desintoxicar. Porque vai chegar um dia que esses remédios não vão mais fazer efeito. Você tem que pedir para Deus te dar. De Senhor, coloque em minhas células de defesa. Que o meu organismo venha a reagir contra todas as doenças que queiram aparecer. Tem pessoas que, durante o período da pandemia, foram acometidas por problemas seríssimos de saúde, pós-pandemia. E um dos problemas foi a ansiedade, a síndrome do pânico, o pavor. Até hoje tem pessoas que não saem na rua, não vai para a congregação, não vai congregar, com medo de, ao falar com o seu irmão, ele voltar com o vírus. Queridos, a Bíblia diz que se Deus não cuidar de nós, meu irmão, quem somos nós? Eu lembro de um homem que ele zombava de Deus. Eu sou uma pessoa que não creio em Deus, não acredito em Deus. E
começou a zombar. Ele disse, e eu não vou morrer assim. E tinha um irmão muito humilde, disse para ele, tome cuidado com o que você fala contra Deus, que a Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, nenhum homem zomba do Criador, nenhum de nós. Verdade. E aquele homem foi para o bar, tomou 2 dedos de cachaça e saiu. Estava chovendo muito. Ele tropeçou e caiu numa poça de lama rasa. E nessa poça ele se afogou e morreu. E aí as outras pessoas que estavam próximas dele, quando ele estava dando o seu discurso de dizer que ele não cria em Deus, disse, olha aí, aonde acabou-se a valentia de um homem? Morreu afogado numa poça d'água. Então eu quero dizer para você que tem pecado, que tem falado coisas contra o Deus Criador, o Criador do céu e da terra. Ele diz ali no livro de Salmo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Toda a terra de Deus, o mar, o rio, a cachoeira, tudo é dele. Ele nos dá por sua misericórdia. Então tenhamos cuidado no que nós vamos falar. Peçamos perdão para Deus todo dia. E peça assim, Deus me cura. Eu quero ser uma pessoa sadia espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Porque como você vai contribuir para a sociedade com um pensamento desse de ser uma pessoa ansiosa? Uma pessoa que de tudo tem medo. Não, confie em Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, né? Que não se abala. Você vê situações difíceis, porque isso é bíblico, né? Mas a Bíblia diz, tenha bom ânimo. O Senhor Jesus, ele venceu. E eu trago essa palavra para você porque Deus te ama. Deus ama a mim e ama a você. E não quer você mergulhado no medo, no pavor, na ansiedade. Primeira coisa que você vai fazer hoje para mudar essa história da sua vida. Vá para o banheiro, tome uma ducha, um banho assim de 1 hora. Coloque uma cadeira debaixo do chuveiro e fique ali. Quando você estiver tomando banho, você faz a seguinte oração. Você diz assim, Deus, assim como esta água está limpando o meu corpo externo, que o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário purifique a minha alma, purifique o meu espírito. Eu quero sair hoje desse banheiro uma nova criatura. Aí você vai, escova os dentes, coloca uma roupa bonita, penteia os cabelos, coloca um perfume. E aí você pode sair na frente da sua casa, olhe para o céu e veja o quão lindo ele é. Que Deus nos dá todos os dias o sol, a chuva, o vento, para nós apreciarmos, para que eles possam também cuidar de nós. Que você sabe que sem a vitamina D que tem no sol, até o nosso corpo sofre. E você começa a partir disso. Tome um copo com água, erga as mãos para o céu com esse copo de água, diga, Deus, coloca nesta água tudo que eu estou precisando para me ser curado desse mal que está atormentando o meu corpo, que está me deixando inválido. Você era uma pessoa tão ativa, você era uma pessoa colaboradora na sua família, e agora você não consegue nem sorrir. Vá para frente do espelho, começa a treinar, né, a sua face. Como é belo você dar um sorriso. A Bíblia diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Você sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 54 anos. Não tenho vergonha de dizer. E algumas pessoas que olham para mim e dizem, mas não parece. Sabe por que não parece? Sabe qual é a oração que eu faço? Eu digo, Senhor, assim como o Senhor renova a força da águia, renova tudo em mim, todos os dias, para que eu te sirva cada dia mais e melhor. E que também eu venha servir a minha família, servir os meus irmãos na fé, né? Nós somos pastores já há 34 anos no Brasil. Mas o nosso desejo é abençoar as nações em nome de Jesus. E eu quero que a bênção de Deus comece pela sua vida nesta hora. Muito bem. Você que anda preocupado, ansioso, né? Não dorme direito, se preocupando com amanhã, com a próxima hora do relógio,
à tarde, o que vai acontecer, eu quero que você observe dentro da Bíblia o exemplo de Israel no deserto. O que é o deserto, né? A Bíblia diz que Deus sustentou, o Senhor sustentou o seu povo em um lugar de morte. Geralmente, nos lugares, nos desertos, a gente vê carcaça de animal. Isso. Seca, porque não tinha uma água, não tinha um alimento para aquele animal, e aquele animal não conseguiu sobreviver. Muitos homens, esqueletos humanos caídos no caminho, mas isso não aconteceu com o povo de Deus, porque diz a palavra de Deus que durante 40 anos eles viveram em um ambiente árido, seco, infrutífero, mas lá não faltou comida fresca e nem água fresca, né? Nem água doce. Nem calçado, nem roupa. Né? Nem tampouco eles foram consumidos pelo calor e pela chuva também. A promessa do Senhor, ela permanece de pé. Davi confiava nisso. Ele acreditava que por mais que a crise fosse severa, o Senhor estaria ao seu lado. Ele escreve o Salmo 23, primeiro versículo, ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale escuro da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum. Aleluia. Então, não deixe se levar pela demanda sufocante deste mundo, né? Mantenha os seus olhos no reino de Deus. Mantenha os seus olhos em Deus e no seu reino. A sua alma será inundada pela tranquilidade e pela paz. Talvez você seja como nós. Já tenha passado dos 50, já passou dos 40, já passou dos 30, dos 20. A minha filha que sempre fala, que ela diz assim: mãe, eu quero ter 18 anos. Talvez você ela já... completando, agora ela diz assim: eu não quero mais ter 18 anos, eu quero ter menos. Eu digo: não, cada ano é uma conquista, é uma vitória. Eu sou muito feliz por isso. Talvez... E até agora, né, a gente tem essa idade e podemos estar assim, fortes na presença de Deus, né, e podemos compartilhar com as pessoas o nosso dia a dia, né? Talvez você já passou dos 60, dos 70, mas ainda dá tempo de você ser alguém na obra de Deus, no trabalho de Deus, na casa de Deus. Não é tempo de você se ausentar, é momento de você se aproximar de Deus. Davi, mesmo no deserto, a Bíblia diz que ele era próximo de Deus. E Deus falou com o profeta: vai na casa de Jessé, porque lá dentre os filhos dele, eu me provi de um rei. E quem era o rei? Era aquele que estava em contato com Deus. Verdade. Aleluia. Então, como vencer a ansiedade? No corre-corre diário. Nós estamos vivendo numa cidade aqui em São Paulo, aqui no Brás, aonde a correria é grande. Muitos cristãos estão cedendo à tentação, se tornando pessoas ansiosas, mas não é esse tipo de vida que Deus quer para você e para mim, para a pastora. Nós precisamos vencer a ansiedade, ter uma vida vitoriosa de oração. Esse é o conselho bíblico. Lá em Filipenses, vou pegar aqui, Filipenses, aleluia. Então, o nosso conselho para você, hoje nós temos 54 anos, nós não tomamos nenhum anador, não, nós não tomamos nenhum remédio controlado, não, aleluia. Somos cooperadores da casa de Deus, estamos
na casa de Deus de dia e de noite. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Vou marcar aqui com a minha caneta, que diz assim, olha que diz: não estejais ansioso por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Pastora Maria Brasil. Eu quero dizer que Jesus, quando nós cremos nele, quando nós entregamos a nossa vida para ele, ele pega esse fardo pesado, ele pega todos esses problemas, ele assume para si e nos tornamos uma pessoa livre. Você quer ser livre? Entrega esse fardo que você não está aguentando carregar. Coloque ele diante de Deus. Verdade. Peça a ele em oração, como disse o apóstolo agora, ações de graças. Usa os teus lábios não para murmurar, não para pecar contra Deus. Tem pessoas que são tão ingratas com Deus, que ela amanhece o dia, ela abre os olhos, ela tem um café da manhã, ela come, ela veste, ela respira o ar, tudo dado por Deus, e ela não lembra de agradecer. É egoísta. Sabe por que nós sofremos os problemas, as dificuldades? Não é culpa de Deus. O ser humano, ele é consequência das suas ações. Quantas pessoas agora estão me ouvindo, me assistindo, que estão vivendo uma vida no fundo do poço? Aí você pergunta, como começou? Começou com um trago de cigarro de maconha, começou com um copo de cerveja, começou com um trago de cigarro normal, desses cigarros aí permissíveis, e hoje a pessoa está com câncer no pulmão, está com problema no estômago, no fígado, no pâncreas, nem sabor ela sente mais, os dentes estão todos deformados, porque começou por um ato errado, mas ainda é tempo de parar. Todas essas ansiedades, né? Toda essa ansiedade nós podemos vencer. Sabe como? Com uma vida de oração. Uma vida de intimidade com Deus. Querido e querida que me assiste. Ore. Ore. Peça. Peça, Deus, eu quero que o Senhor more no meu coração. Que no meu coração não tenha mais lugar para ansiedade. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero ser íntima. Eu quero que o Pai seja meu amigo. Eu quero ser amiga do Pai. Através da oração, da súplica, do clamor, o Senhor ouve nosso pedido. E a Bíblia diz, em tudo dai graças. Dê a graça. Você respirou, você acordou hoje. Agradeça a Ele. Verdade. Quando você sentar para se alimentar, dê graça. Talvez você não tenha um banquete cheio de guloseimas, mas dê graça. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus o coloca sobre o muito. Eu ensino minhas filhas, elas estão ensinando os meus netos. E eu sento com eles. Eu sento com eles e digo, olha, se você tem hoje um pão, agradeça a Deus. Verdade. Coma e agradeça, irmão. São milhões de pessoas na face, no planeta Terra, que não tem um pedaço de pão. Crianças inocentes, morrendo de fome e frio. E muitas vezes você joga fora, de novo essa comida. Você faz como o povo de Israel, murmurando quando eles tinham o maná. Então não faça mais isso, peça perdão para Deus. E diga, a partir de hoje eu vou dar graça. Deus, eu te dou graça pelo alimento, pelo dom da vida. Só de nós estarmos vivos, querido. É Deus nos dando uma oportunidade para sermos melhores. Para sermos pais melhores, avós melhores, filhos melhores. Peça isso para Deus. Peça para Deus te dar controle na tua língua. Controle na tua boca. Para você não ser murmurador. Olhe para você, diga, Deus, se não fosse a sua misericórdia, nem vida eu teria. Porque olha a guerra que a gente enfrenta dentro do ventre da nossa mãe para nascer, para ser gerado. São milhões de espermatozoides que vão em busca daquele espaço. E você furou a barreira, nasceu. Outra situação que está causando muita ansiedade nas pessoas. Elas acharem que podem resolver seus problemas, não resolve, querido. A Bíblia diz, sem mim, diz o Senhor,
nada podeis fazer. Então nós não podemos fazer nada se Deus não estiver conosco. Resumindo a nossa palavra, pegando tudo que nós falamos aqui, e já vamos orar, o que é a ansiedade? É a ausência de Deus dentro do coração da pessoa. Ah, eu sou evangélico. Meu irmão, tem muitos cristãos com a ausência da presença de Deus na vida deles. Pessoas que se denominam cristãos e que estão com a ausência de Deus. Se você é um cristão, congregue. Se você é um cristão, esteja na casa de Deus. Se fôssemos colocar um percentual, 99,99% das pessoas que estão diuturnamente na casa de Deus, adorando a Deus em oração, menos de 1% dessas pessoas sofrem com ansiedade. A maioria dos ansiosos são aqueles que ficam do lado de fora. E fora da obra de Deus, fora do trabalho de Deus, ficarão os cães, os idólatras, os feiticeiros, os fornicadores, os cães ficarão do lado de fora. Eu pergunto para você, você quer ficar do lado de dentro da obra de Deus ou do lado de fora? Pastora Brasil, orando ao Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos pela vida de todas essas pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor, por suas famílias. Aleluia. Sabemos que os conteúdos que nós temos trazido aqui têm ajudado milhares de pessoas, Pai. Glória a Deus. E eu quero te pedir por essa pessoa que está agora vivendo a ansiedade, Aleluia. o pavor, o medo, Senhor. Que o teu sangue derramado lá na cruz do Calvário venha purificar esse coração e venha repreender esse pavor a partir de agora. Que esta pessoa seja livre, Senhor. Livre para adorar, livre para viver, livre para sorrir, livre para amar, Pai. Eu te peço, tem misericórdia dela, tem misericórdia dele, Glória Senhor. a Deus. Que esse desejo de se matar seja arrancado desse coração agora, desse pensamento, Pai. E essa pessoa possa ver o quão importante a vida, meu Pai. Que enquanto, Senhor, ele tem sido dominado pela ansiedade, existem pessoas, Senhor, lutando pela vida nas UTIs, Senhor, lutando na vida com câncer, e ele não valoriza a vida que tem. Tem misericórdia, Pai. Perdoa seus pecados, perdoa essa atitude errada, coloca no coração dele. A partir de hoje, eu vou viver e vou viver uma vida com Deus, fazendo a sua vontade, falando dos milagres, das maravilhas que Deus tem para fazer na vida daqueles que o buscam. Senhor, abençoa nossas vidas que estamos aqui também, as nossas famílias, Pai, que sejam guardadas debaixo das tuas asas, ó Altíssimo Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Glória a Deus. Amém. Queridos, fique com Deus. O nosso WhatsApp é onde fazemos a oração, você pode falar conosco. O DDD é 96, o número é 98406 9393. Você que quer dizimar, quer ofertar para a obra de Deus, esse é o número do nosso Pix, o mesmo do nosso WhatsApp. É 96 o DDD, o número é 98406 9393. Deus abençoe. Um beijo. Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e amigos. Que beijo gostoso.